E agora nós vamos falar um pouco sobre corpo. Emagrecimento, diminuição de gordura, ter um corpo melhor, voltar a ter um corpinho bonitinho como a gente tinha lá no passado ou até pouco tempo. Isso é muito comum, tá? Muitas mulheres começam a mudar a composição do seu corpo quando vai chegando próximo aos 40 anos com a deficiência hormonal. Nós vimos que a testosterona ela influencia a queima de gordura, né? Pela produção de hormônio de crescimento, mexe com a insulina. E aí, se você tiver a testosterona baixa, você tem a tendência de ficar guardando mais gordura na região do abdômen, nos braços, nas coxas. Isso vai depender qual é o seu tipo, o seu biotipo. Se você é uma mulher mais quartuda, igual a mim, né? Com mais quarto, com mais quadril, com mais coxa, a gordura vai depositar ali. Se você é uma mulher que tem mais abdômen, né, tem essa tendência de ter a barriga maior, você vai acumular gordura na barriga. Se você for uma mulher que tem a tendência de acumular nos braços, os braços vão ficar enormes. Então, a deficiência hormonal, ela dificulta a queima de gordura e vai mudar a sua composição corporal, mesmo que você não queira, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício, é muito chato, tá? E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Agora, mais do que nunca, você merece cuidados muito mais intensos do que quando você era mais jovem, porque agora a gente não pode contar mais com o metabolismo funcionando sozinho. Agora você está usando, vai começar a usar nutrientes, suplementos, hormônios e tudo. E agora, a partir de agora, o seu estilo de vida tem que mudar. É nessa aula que eu chamo a atenção sua. Quando a mulher ela começa a fazer uso da reposição hormonal idêntica, ela começa a usar os hormônios, você muda o seu estilo de vida, você precisa mudar seu estilo de vida. No mais importante é a alimentação. Ah, Sinamon, então quer dizer que eu vou fazer a reposição hormonal, eu vou ter que comer diferente? É verdade, tá? Porque você agora está usando os hormônios. Os hormônios não são mais produzidos pelo seu corpo, você está usando ele de fora. A gente tenta imitar o corpo, mas não é igual, né? Quando a gente está produzindo nossos hormônios, você se alimenta, o corpo ele está ali funcionando, ele sabe o que precisa fazer. Agora, quando você está repondo os hormônios de fora, a gente está imitando o corpo. Então, nem sempre ele vai usufruir desses hormônios da maneira correta, aliado a qualquer tipo de comida. Não é. As mulheres, né, mais maduras, próximas aos 40, depois dos 40, você precisa redobrar o cuidado com sua comida. Com hormônio ou sem hormônio, você tem muito mais chance de engordar, de ganhar gordura no abdômen, no braço, aquela coisa toda. Aí, Samô, não aguento porque eu sou ansiosa. Você vai trabalhar a sua cabeça, o seu mindset, porque isso não é fome, tá? Para você não ficar descontando sua tristeza, sua frustração, a sua solidão na comida, tá? Sentiu tristeza, solidão, eu vou lá e como para passar um pouquinho. Aí depois eu me sinto culpada e quando eu abro os olhos eu já tô imensa de gordo, tá bom? Isso é outra coisa, é outra situação. Agora a gente está falando de hormônio. Você vai começar a repor os hormônios, então, inclusive, a sua química cerebral vai funcionar melhor. Então, se você ainda está tentando descontar na comida, é uma questão realmente de treinamento para você parar de usar a comida como um anestésico. E isso vai se tornar até mais fácil depois que você começa a fazer o seu tratamento hormonal, porque os hormônios eles vão mexer também nesse setor aí de emoções, tá? Importante falar isso. Então, uma das coisas importantes dessa aula é saber isso aqui, ó. Opa! Que a genética, ela é muito importante na questão do emagrecimento, né? As mulheres que já são magras, elas têm uma facilidade de não engordar com facilidade, né? Tem um metabolismo, mesmo na deficiência hormonal, que vai realmente digerir a gordura com mais facilidade, né? Então, tem essa questão, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Novamente, eu sou uma mulher que tem uma tendência enorme de acumular gordura na coxa, na bunda, né? Porque acredito que o meu biotipo ele tem essa coisa da coxa, do bumbum, né? Então, na deficiência hormonal, eu vou ter mais facilidade de ganhar gordura, principalmente se eu não me cuidar, se eu não usar os suplementos, se eu não usar os hormônios e se eu não comer direito. Fato. Então, não ache que só o fato de você usar os hormônios, ele vai fazer sozinho. Não.
Agora, anota aí no seu caderninho. Se você não cuidar da sua alimentação usando os hormônios, tá? Colocando o hormônio no seu corpo, se você fizer a alimentação errada, você vai ter um resultado errado, tá? Entenda que o hormônio ele vai deixar o seu corpo funcionando ao estímulo que você fizer. Se você malhar, seu corpo vai ficar malhado. Se você consumir menos calorias e gastar mais, você vai perder peso. Se você comer muito carboidrato, muita energia e não gastar, você vai ganhar peso. Daí a explicação pelo qual algumas mulheres começam a fazer a reposição hormonal e falam, eu tô me sentindo inchada e tudo. Você não está cuidando da sua alimentação. Se você está se suplementando, você está fazendo uso de tudo direitinho, cuidando da tireoide, se você está fazendo a parte hormonal direitinho, está tomando água, está fazendo tudo que você precisa fazer, o emagrecimento é uma consequência. Você não está fazendo isso para emagrecer, você está fazendo isso para você voltar a ter saúde, se sentir bem, e aí você vai emagrecer como consequência. Lógico, se você colocar aí uma atividade física legal, você controlar realmente a sua alimentação, não tenha dúvida que você vai se tornar a sua melhor versão, tá? Então vamos lá, vou falar de alguns fitoterápicos que eu separei aqui para te falar separadamente. Então aqui eu relacionei os que eu mais gosto, que eu mais tenho resultado, as dosagens que eu mais utilizo. O Cistanche de 100 a 200 miligramas, sozinho. Morosil de 500 miligramas em jejum. A cafeína de 200 a 850 miligramas, eu acho muito 850 miligramas. Eu uso aproximadamente no máximo 400 miligramas antes de fazer atividade física. Meat Burn e Folidrone são dois fitoterápicos, né, oriundos de plantas, aonde o Meat Burn também trabalha muito a questão da eliminação da gordura abdominal. O Morosil também faz uma eliminação, trabalha essa questão da eliminação da gordura abdominal. E o Folidrone, ele também é responsável para o ganho de massa muscular. As meninas que querem também ganhar músculo e diminuir gordura. Esses são os meus fitoterápicos favoritos. E tudo que eu falo que serve para emagrecimento, geralmente serve para libido. Todos esses fitoterápicos e a sua reposição hormonal que você está fazendo vai ajudar você não só a emagrecer, mas também a questão da libido, tá bom? Então, se você está trabalhando emagrecimento, você está de tabela trabalhando o seu desejo sexual, aumentando. Vou falar sobre algo que todo mundo gosta, né, de saber, de que eu fale, né? Eu trabalhei por muito tempo na minha vida exclusivamente com a parte de emagrecimento e beleza, tá? Então, eu tive muita experiência trabalhando com atletas e atletas que utilizavam anabolizantes. Então, eu sei exatamente qual é a ação desses medicamentos, né? Dessas drogas, são medicamentos, são hormônios sintéticos, e qual é a ação desses medicamentos no corpo da mulher. Então, quando você vê mulheres que geralmente têm um corpo muito trabalhado, muito definido, muito cortado, são mulheres que treinam muito bem, que vivem em função disso, que se alimentam para isso e que de alguma maneira, em algum momento, poderá estar usando alguma medicação que facilite mais todo esse trabalho, tá? Não estou dizendo que todas utilizam, mas a grande maioria utiliza e não fala que não utiliza. Mas enfim, né? Não vamos discutir isso, vamos falar sobre as medicações. Então aqui eu disponibilizei aqui os mais utilizados, né? A gestrinona, que é o implante chip da beleza, que é hoje um bambambam das coisas, é muito falado, deixa eu colocar assim, ó, tá sendo muito falado por aí, né, recentemente na mídia, é a gestrinona, que faz parte do implante do chip da beleza. Ele é um hormônio anabolizante, ou seja, faz ganhar músculo e queimar gordura. Ele é colocado debaixo da pele e ele tem uma duração de 1 ano, tá? Ele é anticoncepcional também. E aí, durante o uso dele, a ação da gestrinona é queimar gordura e ganhar massa muscular. E se você malha muito bem, se você treina muito bem, isso vai realmente fazer uma diferença muito grande. Eu tô falando de pessoas que se alimentam bem e que treinam direitinho, que vão para academia, fazem um treino bem feito, utilizando a gestrinona. Existem mulheres que usam a gestrinona, mas
que não fazem absolutamente nada, vivem vida normal, então ele vai servir como um anticoncepcional, ajuda nessa questão da manutenção do peso, mas se não tiver cuidado, se comer errado e acumular gordura, não é legal. Aí, na sequência, vem o uso da oxandrolona, que é uma substância muito dividida no meio feminino, que é uns comprimidinhos, né? A oxandrolona nada mais é do que ela é prima irmã da testosterona. Só que eles pegaram, o que eles fizeram? Pegaram a testosterona, transformaram, fizeram a oxandrolona. A oxandrolona, ela é muito antiga, no passado ela era utilizada para tratar pacientes com baixo peso, ela foi muito utilizada, inclusive, em ambientes hospitalares, para poder melhorar o ganho de massa muscular em pacientes que já tinham alguma doença, algum problema de saúde muito grave, acamados e por aí vai. E aí, a oxandrolona começou a se difundir aí pelo meio dos atletas, das academias, e ela realmente é responsável pelo shape de muitas mulheres por aí, por ganhar músculo, queimar gordura, desenhar o corpo das que se alimentam para isso e treinam para isso. Então, a oxandrolona, ela facilita o processo, ela acelera o processo. E por conta disso, por ser um anabolizante, um derivado da testosterona, todo derivado da testosterona, ela age semelhante à testosterona, só que com efeitos colaterais piores. Então, tanto o chip da beleza como a oxandrolona, eles causam efeitos colaterais muito maiores que a testosterona, tá? Eles causam uma oleosidade de pele muito grande, uma queda de cabelo muito grande, causa também a acne nas costas, né? O rosto, chamando a atenção que a gestrinona implante, ela é feita dentro de consultório médico, ela é colocada cirurgicamente debaixo da pele, tá? E esse é o implante de gestrinona, que é o chip da beleza que tá na mídia. A oxandrolona é via oral, é comprimidinho, isso pode ser comprado manipulado, não existe comprar na farmácia, isso não existe, tá? E isso aí tem que ter controle especial, inclusive receita especial, então é totalmente fiscalizado. A mesma coisa serve para o estanozolol, é outro anabolizante muito utilizado por mulheres, tá? Ele tem uma ação semelhante à oxandrolona, ele tem a via oral e tem a via injetável dele também, olha, a via oral nessa dosagem, o injetável também, é o famoso injetável, o famoso ciclo, né, que a mulher, ela usa, e tem uma fase que não usa, depois usa, não usa, então responsável aí por modelar o corpo, aumentar a coxa, aumentar o bumbum, queimar a gordura, mas às custas de muitos colaterais, né? E a gente costuma observar muito e brincar muito, a gente brincava muito, né, com as atletas, que assim, quanto mais você usa e menos treina, mais efeito colateral tem. Parece assim, você usa essas medicações, você ganha um resultado que ele não é seu, ele é às custas da medicação, e que quando você para, se você não mantiver o ritmo, você perde tudo e inclusive fica com os colaterais. Então, qual é o benefício de se usar? A não ser que você realmente seja extremamente disciplinada, de continuar tendo a mesma disciplina que você tinha quando estava usando a medicação. Essa medicação, ela aumenta muito a energia, muito a força, então você carrega muito mais peso na academia, você tem mais energia para correr, você tem mais libido. É um negócio de doido, né? Por isso que as pessoas vão atrás e usam mesmo sem saber de nada, né? Vai na força de Deus, né? Não vamos condenar, tem o seu uso, né? Existem casos que tem muita indicação, tá? Então, esses são as três medicações anabolizantes mais utilizadas em mulheres, inclusive em consultórios médicos, né?